Aquilo ali foi muito estranho, não foi, Sim. não? Você lembra desse caso? Domingos Montanher, eu acho. Sim, sim, no meio da novela, né? Ah, brasileiro, sim, gravação da sim, novela. sim. Que ele tava, o cara, pô, porte O atlético, cara nadava. tava normal. nadando e a Camila Pitanga falou que ele... Tava do lado dele, né? do lado, e ele começou a afundar e tal, e morreu. Um ator de 54 anos que sabia nadar morre afogado no São Francisco, enquanto a colega de elenco vê tudo. Rony Vernet pega esse caso e conecta com o que ele documentou no Acre. Luzes que entram em casas indígenas, criaturas que atiram pedras de margens opostas ao mesmo tempo e uma vila inteira que aparece e desaparece no meio do mato. Aquele caso aquele ator Montanher, lembra? Não. Que ele morreu afogado num rio e tal. Aquilo ali foi muito estranho, não foi, não? Sim. Você lembra desse caso? Domingos Montanher, eu acho. Sim, sim, no meio da novela, né? Ah, brasileiro, gravação sim, da sim, novela. sim. Que ele tava, o cara, pô, porte atlético, O cara nadava. tava normal. nadando e a Camila Pitanga falou que ele... Tava do lado dele, né? do lado, e ele começou a afundar e tal, e morreu. E sabia nadar, o cara... E eu acho que na novela ele morria também, tinha um negócio Sim, meio é. estranho, né, que... Foi um negócio desse pra mim. Não foi estranho aquilo? Foi muito meio estranho. espiritual Foi. aquilo, né? Eu acho que tem detalhes, talvez, que ela não quer contar. Pode ser também. Em relação a esse caso aí. Mas isso acontece, né? Do cara tá no rio, sentir puxando pra baixo, ali Sim, alguém puxando sim, o pé sim. dele. Ó, o ator aí. Tava em alta pra caramba, né? A É. novela tava no auge, bombando. tava no auge. É. Aí o cara nadando lá, felizão. Cara magro, corpo, né, sarado. Domingos Montanher morreu em 15 de setembro de 2016 afogado no rio São Francisco, em Canindé de São Francisco. Tinha 54 anos e Camila Pitanga estava ao lado. Corpo achado a 18 metros, preso em pedras. E você vê uma coisa aqui também, né? Além dos rituais, que eu acredito que tenha entidades não humanas fazendo e humanos fazendo por influência, as abduções é a mesma coisa. Sim. Que é o sequestro que a pessoa desaparece. Entendi. Pra fins ritualístico ou não. Sim. Pra tráfico de pessoas, etc. Que é basicamente você pegar uma pessoa, sumir com ela do nada e fazer alguma coisa. Talvez também sob influência de inteligência O não humana. Stephen Greer, ele contou uma história dessa, você lembra? Sim. Que quando teve tsunami na Indonésia, aí tinha um pessoal que era de operações especiais, estava lá ajudando. Aí eles encontraram uma nave pousada, só que era uma nave humana, semelhante a uma nave alienígena, e os caras estavam no meio daquela confusão do tsunami, raptando crianças. E aí os caras falaram, pô, a gente é operação especial. Os caras enquadraram a gente, falaram, ó, todo mundo em bico calado, se não morre. E eles estavam lá sequestrando criança. Isso é muito comum com o relato do que seria o lobisomem. Lobisomem é um nome guarda-chuva para várias entidades que são peludas, né? Tudo que tem pelo Às vezes tem nada a ver com lobisomem, mas vira lobisomem, né? Entendi. Porque é o nome lá. E muitos relatos que eu recebo vêm, geralmente, na direção das crianças, né? Bebês, e às vezes muitos não batizados, como fala a própria lenda, né? Que você não batizar o bebê, ele vai, de fato, virar um alvo dessas entidades. Tá sem proteção, né? É engraçado que seres super fortes, eles não conseguem entrar dentro da casa, eles ficam arranhando. Batendo Como se na a casa, porta. ele não tivesse autoridade para entrar naquela casa, daquela residência, daquela pessoa. E sempre perto do cômodo que está a criança. Entendi. E talvez o batismo seja nada mais do que uma proteção do mundo não físico para essas entidades que são realmente do mundo não físico. Exato. Para não afetar fisicamente essas crianças. Entendi. O que bate com o que você está falando, porque tem uma predileção do fenômeno para crianças e essas elites todas estão também na mesma vibe, né? Também. Talvez influenciadas justamente por esses, entre aspas, deuses. Ou trabalhando Baal para essas entidades. e outros né? trabalhando para essas entidades. Trocando ali, você me dá Exatamente. a criança, eu te dou poder, né? Exatamente. Uhum. Faz todo sentido. Eu acho que agora tem o futuro da pesquisa, né? O futuro da pesquisa é justamente usar câmeras e sensores e pessoas como sensores também, que queiram ajudar na pesquisa, que tem essa capacidade, essa habilidade de se conectar para atrair esses fenômenos para ser registrado, para a gente começar a mostrar para as pessoas. Só tá vendo? Existe, tá aí. As fotos, as imagens, eu não preciso do governo para fazer isso. Eu posso ir lá, eu mesmo pro Atacama e fazer. Hoje a tecnologia permite a gente, claro, é caro, mas nada que a gente não consiga juntar dinheiro para comprar, equipamentos muito bons, de ponta, que eu consiga fazer registros muito melhores que aquele que eu mostrei ali. A questão é, será que os próprios fenômenos vão querer que eu registre eles com todas as suas características? Porque o que eu vi no Acre é que o fenômeno tem total controle sobre o nível de informação que eu tiro dele. Então, se ele não quiser aparecer, mostrar toda a sua forma, ele não vai aparecer, e ponto. No Acre, você escolheu uma região ali específica usando quais critérios lá? O critério lá foi uma onda de avistamento que estavam entrando na casa dos indígenas. E eles entravam, os indígenas dormindo, a bola de luz observando eles. Ah, você falou da bola de luz, lembrei da pergunta que eu queria fazer.
lá nos Estados Unidos, nas reservas de indígenas, os guardas florestais são índios mesmo, né? São os indígenas, né? Sim. E um desses caras, eu vi uma entrevista com um deles, que ele falou que um cara tava dirigindo, cruzando essa reserva de carro, e aí uma bolinha pequena dessa de luz começou a acompanhar o carro, e ele foi dirigindo, olhando. De repente, essa bola de luz cruzou, passou por Na dentro... frente? Por dentro do carro? Passou por dentro do carro, por dentro dele. Ô, louco. Passou por dentro do peito dele, saiu por trás, ele começou a sentir uma dor absurda. Aí ele foi pro hospital, quando ele fizeram um exame lá, ele tava queimado por dentro. Você já viu alguma coisa assim? Sim. E tinha parece que tinha radiação, ele desenvolveu tumores depois. Sim. Isso aí acontece direto. É? Isso aí tem relatos, Você tem história disso? que acontece isso. Na Operação Prata aconteceu no Piauí, aconteceu queimar a perna do cara inteira. Que isso. Às vezes tira sangue, então tem todo um lado negativo desse fenômeno. Eu acredito que seja os dois, o fenômeno seja positivo e negativo, depende do que você está emanando. Operação Prato foi missão real da FAB em Colares, no Pará, em 1977. Capitão Uirangê Holanda documentou luzes que queimavam e extraíam sangue de moradores. Holanda revelou os dados ao público em 1997. A população local está emanando, o que está sendo feito ali, você pode estar atraindo esses fenômenos para dentro. Se você olhar na Operação Prato, onde é que aconteceu? Acontece no Pará, próximo a Marajó. Marajó, a gente sabe que acontece várias coisas, atrocidades ali. Com crianças, inclusive, o pessoal denuncia e tal. Então, talvez seja o motivo atrai, né? que atrai esse tipo de fenômeno para essa região. Essas atrocidades sendo feitas, mais os rituais de sacrifício, mais várias outras coisas acontecendo. Crimes, essa mentalidade negativa. Graças a Deus no Brasil não tem crime, então a gente tá tranquilo, exatamente. Né, Vilela? Total. E não acontece Rio de aqui... Janeiro, então, né? Lá é suave, né? Agora, aqui não acontece porque, assim, parece que o fenômeno é um sistema de controle. Então, ele não quer se revelar. Senão já tinha aparecido nas grandes cidades. Tava entrando na casa das pessoas, torta direito pra fazer. Às vezes entra, mas daquela forma de sonho, etc. Fisicamente, não. Não vai aparecer na Avenida Paulista um negócio desse. Sim. Se aparecer, vão achar que é alguém fantasiado pro carnaval, não vai adiantar nada. Porque justamente a vantagem desses fenômenos é as pessoas acharem que ele não existe. Ele quer continuar afetando as pessoas e os seres humanos nas sombras. Entendi. Então, isso só acontece nas áreas rurais, com pessoas muito simples, justamente para você poder coletar menos informação possível para poder mostrar. E o relato dessas pessoas também, a maioria das vezes, não tem crédito, né? Sim. É um cara do interior e tal. É uma pessoa sem estudo. Às vezes eles capitalizam em cima dessa peixa, né? Sem credibilidade. Acredita em folclore, em saci. O fato é que o saci, o curupira... Você já teve história relacionada a saci? As pessoas contam pra mim, mas eu acredito que o saci, o curupira, sejam exatamente interpretações desses mesmos seres. A bola de fogo é o quê? O boitatá? A bola de fogo é o boitatá, né? É. A cobra de fogo, né? Cobra de fogo. Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Então, eu já escutei, a família da minha esposa é do interior lá do Rio, né? Cara, tem cada história, meu irmão. Você já viu história assim ali em Itaperuna? Sim, tem mula sem cabeça, mulher de branco. O pessoal vê direto isso aí, cara. Onde eu vou, o pessoal conta aí. Cara, tem cada história assim que Por que será que floresta e mata atrai mais pra ver essas coisas? Porque eu acredito que a natureza tem um papel fundamental para essas criaturas conseguirem sair, romper esse véu para essa dimensão, nossa realidade nossa. Tanto que os rituais todos são feitos em florestas, são feitos assim. É o papel do elemento da natureza, como se fossem seres elementares. Eles precisam do elemento da natureza para se manifestar. Sim. Então é possível que no vulcão tenha um tipo de ser, na floresta tem um tipo de ser, no rio tem outro. Cada ecossistema vai ter o seu tipo. Às vezes um é fogo, terra, água, são os elementais, né? Montanha, né? Montanha, serra. Então é como se fossem os principados de cada tipo de... Sim. Eu me lembrei de um desses relatos, desses parentes nossos, que faz sentido com toda a sua pesquisa. Por quê? Vou contar duas histórias rapidamente que ele contou. Esse cara é caçador não esportivo, é para alimentação. Então eles saem à noite e vão caçar, pescar e tal. E aí ele tava com um amigo dele na mata indo caçar e de repente ele encontrou um menino, pequenininho no meio do mato. Olha o Zé Menininho. Só que o amigo dele deu um tapa na cabeça do menino. Uhum. E o menino ficou olhando feio pra eles e tal, e aí ele falou pro cara, ele falou, pô, você não devia ter feito isso, cara. Aí ele falou, por quê? Pô, o moleque me deu um susto. Aí ele falou, você não é gente não, cara. Ele, claro que é gente. Aí ele disse que eles entraram no barco, estavam no rio, de repente fuzilava de pedra no barco, pá, 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 pá. Aí eles olhavam e viam o menino passando correndo, numa margem. Aí passava um tempo, as pedras vinham na outra margem.
E aí eles olhavam, o menino cada hora ele tava numa margem. E o cara falando, viu, não te falei que não era pra ter batido Você no falou menino. interessante, porque eu comentei esse PhD em teologia, o Paul Thigpen, que tá no meu documentário. Uhum. Ele fala assim, o Sinistrali, que era um dos italianos exorcistas. Esse nome aí também, né? É. Sinistrali. Você é predestinado. O Sinistrali pesquisou alguns casos em que as entidades não respondiam à autoridade divina, significando que eram apenas entidades brincalhonas que queriam se divertir com o pavor dos outros. Traquinagem mesmo, né? Ou seja, ele acredita que existem, além de entidades diabólicas ou influenciadas pelo demônio, também entidades que são seres que estão por aí. Sapecas. São os De tricksters. zoação. São os tricksters. É. São os seres saci. Quer dar Que uma é só zoada. os menininhos que querem dar uma brincada. Azedar o doce. Ludovico Maria Sinistrari, 1622 a 1701, foi franciscano italiano e consultor da Inquisição em Roma. Autor de Demoniality, distinguiu entidades brincalhonas que não temiam relíquias de demônios verdadeiros. Isso é interessante. Então, essa foi a primeira história. São várias, cara. Uma das histórias, esse parente nosso, ele é um cara muito sério, ele não é de brincadeira, não é de piada. Ele disse que ele estava caçando com um amigo, passando num caminho que era no meio do nada, um lugar lá chamado Barro Branco lá. E, de repente, tinha uma vila, umas casas. E aí ele virou pro amigo e falou, você sabia que tinha essa vila aqui? Ele falou, não, sempre passei aqui de noite, né, e tal. E ainda tinha um cara na porteira, assim, na entrada, e eles falaram, boa noite, o cara falou, boa noite. E aí eles foram pensando, cara, nunca vi, a gente sempre passa por essa trilha aqui. Aí na volta eles passaram no mesmo lugar, não tinha mais a vila. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, por que... Aí ele contou várias Isso é uma outra realidade, né, que foi criada ali, né? E aí eu falei pra ele, por que você acha, e aqui a parte conecta com o teu trabalho, eu perguntei pra ele, por que você acha que nessa região acontece tantas coisas assim? Aí ele falou pra mim, você já olhou pras árvores aqui da cidade? Ué? Aí eu falei, pô, eu nunca olhei, mas não vi nada demais. Ele falou, você não percebeu que nas árvores tem umas fitas amarradas? Falei, não. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, isso é bruxaria, feitiço. Atrai essas coisas. Concluiu assim a história. Falei, meu irmão, aí faz sentido, Você né? junta Porque a natureza, seu né? trabalho é isso, né? Você junta a natureza com a ritualística humana, Isso. né? A consciência, a fé. Aí tudo abre o isso. portal, E atrai. Você abre, porque se você olhar para uma coisa se materializar, precisa de energia. Sim. Né? Talvez essa energia tenha sido tirada da natureza, justamente Entendi. dos elementos da natureza, dos minerais, das falhas geológicas, do campo magnético. E a intenção sua de fé, de fazer algo manifestar, pode estar criando essa porta. Então você tem todos os ingredientes para acontecer. Uhum. Então acho que assim, independente se você está chamando de saci, de boitatá, de mãe do ouro, de demônio, de rakshas, Caboclo d'água. de caboclo d'água, de jin, Oni, no caso japonês, ou extraterrestre, no caso dos ufólogos, é a mesma entidade que simplesmente está vestindo diferentes máscaras e se materializando aqui com algum objetivo que a gente ainda não sabe exatamente qual que é. Em alguns fica claro que é uma malevolente, né, de fazer mal ao ser humano, se alimentar dele. Em outros parece que é uma observação, algo neutro. Em outros parece que é positivo, a gente tem algumas curas sendo feitas. Mas eu acho que sempre quando chega um ser com muita conversinha, como se fosse aquele vendedor de carro, que o carro é uma porcaria, e ele vem como se fosse um estelionatário espiritual te convencendo que ele é um ser do bem, eu sou o Asta Cheran, e vem aqui para salvar a humanidade, te dá uma previsão que nunca acontece. O Asta Cheran é ótimo nisso. Ele sempre vem e fala que o fim do mundo vai ser em 2027, que você precisa salvar, e chega 2030 e não acabou ainda. É como se ele quisesse te induzir mesmo para uma esfera de mentalidade, um mindset negativo que vai acabar, meu Deus do céu. Para poder te fazer parte da seita dele. Entendi. Né? Asta Cheran é personagem recorrente de canalizações New Age desde os anos 1950. O nome reproduz raiz semítica de Astarte e Astaroth. Suas profecias de fim do mundo nunca se cumpriram em data anunciada. Servir a virar ele. Um minion dele. Virar um zumbi dele, né? Que é essas teorias New Age aí que vão aparecendo, né? De comando Asta e etc. Aí. Então, esses seres vêm na forma estelionatária, independente do nome que você usar. Basicamente são seres, entidades que estão sendo manifestadas talvez por uma inteligência superior, essa sim que fica nas sombras e nunca se revela e que está trazendo a vida isso aqui. Acho que a grande dificuldade do pessoal que está em casa perceber é que, e do Ocidente como um todo, se você vai no Oriente, não tem dúvida que tem seres que podem se materializar aqui. Quando você chega no Ocidente, quando você fala mundo espiritual ou mundo interdimensional que seja, o pessoal acha que é um mundo invisível, que não tem qualquer
poder de manifestar algum material aqui. São fenômenos que deixam pegadas, deixam mato amassado, deixam feridas, queimaduras, implantes, cortes, deixam cheiros. Então são fenômenos que fisicamente se fazem presentes e às vezes deixam até corpos e pedaços de naves aqui que a gente pode estudar. E às vezes eu acredito até propositalmente, né? Quem sabe se Varginha não foi justamente um experimento dessa inteligência, né? Para poder criar no futuro, depois de 30 anos, alguma espécie de consciência, ou com o objetivo justamente de colocar a cidade num ambiente mais negativo, de que demônios estariam entrando na cidade. Eu não duvido que os religiosos tiveram um papel fundamental nessa contenção dessa ideia, porque se eu fosse líder de uma religião, eu não gostaria que na minha comunidade essa ideia de que demônios estão se manifestando proliferasse. Entendi. E eu atuaria no acobertamento junto com o exército. Então eu acho que isso pode ter acontecido também como um bem maior, proteger o bem maior. Assim como o exército protege a segurança nacional, para não causar pânico, talvez a religião também tenha esse papel de tentar conter, porque se existe um fenômeno que pode se materializar de acordo com a sua fé, e você acredita que só existem demônios e que se eles são maus, você cria uma autoridade para eles começarem a aparecer aqui. Rony Vernet e Daniel Lopes constroem neste vídeo uma taxonomia das entidades que se manifestam em ambientes naturais brasileiros. A conversa parte do caso Domingos Montagnier, ator de 54 anos afogado no Rio São Francisco em setembro de 2016 durante gravações de Velho Chico, com Camila Pitanga ao lado, e evolui para o conceito de sistema de controle, fenômenos que escolhem áreas rurais e populações sem credibilidade para operar nas sombras. A referência a Sinistrari é verdadeira. Franciscano italiano do século XVII, consultor da Inquisição, que documentou em Demoniality entidades que não respondiam à autoridade divina, os tricksters, equivalentes ao Saci brasileiro. A Operação Prato da Fábia em Colares, Pará, 1977, é caso militar real que documentou luzes causando queimaduras e extração de sangue. A tese central de Rony é que Saci, Curupira, Boitatá, Jin, Oni e ETs são máscaras da mesma inteligência não humana, que se materializa usando energia da natureza combinada com rituais. Os relatos do interior do Rio, vila que aparece e desaparece, menino que atira pedras de ambas as margens, seguem padrão clássico de manifestações trickster documentadas globalmente. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.